Boa tarde, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no canal Libertarianismo Brasil. Eu sou o Daniel e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito delicado, importante e que eu considero o maior câncer do Brasil. Não é degeneração, não é esquerdismo, não é socialismo, não é Estado grande, embora... Enfim, o maior câncer do Brasil é o positivismo. E hoje eu vou falar o porquê. Bem, galera, o positivismo é uma espécie de filosofia política, social, fundada por Auguste Comte, na França. Bom, França do século XIX. Já viu que vai dar merda, né? Já viu que vai dar merda. França pós-Revolução Francesa. Não, nada de bom pode vir depois disso, né? Enfim, e aliás, o cara, no começo da carreira dele, ele era secretário de ninguém mais, ninguém menos do que Saint-Simon, um socialista utópico. Ele nem era do socialismo científico. Pra você ter ideia, nem pro cara trabalhar com Marx. Não, o cara trabalhou com socialista utópico, como se todos não fossem, mas... Cara, se até a história, até os socialistas chamavam eles de utópicos, mano... Quanta merda esse cara devia ter na cabeça. Então, positivismo. Bem, vamos dar um resuminho geral aqui pra vocês. O positivismo, ele meio que conversa com Hegel no sentido de que a humanidade, ela começou bárbara, ela começou primitiva, e de que ela foi evoluindo a partir das interações das próprias pessoas. E de que isso meio que é involuntário, entendeu? Não é que tipo a sociedade se junta e fala, olha galera, vamos evoluir. Não. É uma coisa que acontece, entendeu? E é meio que incontrolável. As pessoas não têm o controle disso, entendeu? Então, a partir disso, o ser humano meio que evolui. Ele meio que vai encontrando respostas melhores para a realidade que ele está inserido, né? E o Comte, ele meio que reduziu isso, né? Ele meio que sintetizou isso em 3 fases de evolução. A primeira seria a teológica, a segunda a metafísica e a terceira a positiva. O que seria a primeira? Ele diz o seguinte, o ser humano observa a realidade e ele acha que tudo é Deus. Não, isso aqui é Deus, quem criou isso aqui foi Deus, a explicação disso aqui é Deus, tudo é Deus. E daí ele fala que o ser humano, ele passa para a segunda fase, ele evolui, ele chega e fala, não é que é Deus, mas assim, meio que existe uma essência, existe uma verdade, existe um absoluto nas coisas, que define as coisas por como elas são, aquela coisa platônica, entendeu? E daí a última fase, a fase que, nossa, o ser humano virou o Superman, cara. Você pode ver que o Nietzsche tem uma inspiração total nisso, né? Que aí o ser humano evolui, esse é o ápice da evolução do ser humano, que é quando ele se abstém de toda moral religiosa, ele se abstém de todo tipo de metafísica, entendeu? Nada é absoluto. Tem até uma frase que eles meio que atribuem a ele, assim, que é uma frase que diz assim, tudo é relativo e isso é o que há de mais absoluto. Ou seja, em outras palavras, cada um tem a sua verdade. Em outras palavras, nada faz sentido, entendeu? Tudo é nada. Então o ser humano ele evolui, ele transcende para uma realidade onde ele consegue observar tudo, ele consegue descrever as coisas de uma maneira totalmente racional, totalmente lógica, totalmente realista, do ponto positivo da coisa. E pra você ter uma ideia, mano, o cara era tão idiota que o cara criou uma religião. Pra você ter uma ideia, né? O cara atacava tanta religião, ele criou uma religião que é chamada de religião da humanidade. Que merda é esse? Fala que isso não parece, sei lá, cara, uma seita pós-moderna, tá ligado? Não, era uma seita do século XIX isso. E qual que era a ideia disso? A ideia era meio que reunir a galera numa igreja mesmo, entendeu? É tipo uma maçonaria, entendeu? Você reúne a galera lá com aqueles ideais que eles têm, só que do positivista, em vez de ser da maçonaria. Engraçado que o positivismo, ele brinca muito com o pessoal da maçonaria, porque, olha só, quem que era positivista? Olha só, Benjamin Constant, Marechal Rondon e um diplomata chamado Paulo Carneiro. Teve outro cara também que foi o vice-presidente do Vargas. Beleza, galera, agora que eu meio que reduzi pra vocês aqui o que é o positivismo, por que isso é tão câncer, cara? De maneira geral, porque o positivismo, ele é a negação da própria realidade. Ele diz, né, exaltar a realidade, as coisas que compõem e tal, mas ele nega a própria realidade.
Em que sentido? No sentido de que ele anula a metafísica. No sentido que ele exclui a própria existência de Deus, a própria existência do divino, do transcendente. E não só isso, como ele também, como eu já citei, ele exclui a metafísica, cara. E quando você exclui algo que é tão importante, não só importante como tão verdadeiro como a metafísica, e você consegue fazer as pessoas acreditarem ou seguirem essa filosofia, cara, você vai ter uma lacuna muito grande de pensamento, de forma de agir, de forma de interagir, de forma de viver, de forma a ver o mundo. E uma lacuna tão grande assim só poderia ser preenchida por uma filosofia, um incentivo muito grande. Teria que ser uma substituição muito grande. E é por isso que ele é tão câncer. Porque ele tira tudo de mais evoluído, digamos assim. Ele tira tudo de mais sofisticado do ser humano, da realidade, das verdades que a gente custou entender e custou sintetizar, e anula isso, acabou. E como é uma filosofia não só sociológica e filosófica, ela é política. Ou seja, ela se aplica em forma de leis. Ou seja, de maneira geral, tudo é relativo, não existe metafísica, não existe Deus. O que vai nos guiar é a razão pura, assim, aquela razão, assim, Revolução Francesa, tá ligado? Não é aquela razão, assim, aquela razão moderada, aquela razão que conhece os limites de si. Não, aquela razão, assim, transcendente, entendeu? A razão vira religião, entendeu? Aquela razão bem francesa mesmo. E transforma a organização social jurídica nisso. Ou seja, não, se nós quisermos aqui fazer uma análise científica, uma análise sofisticada, uma análise decente, nós temos que excluir a metafísica, nós temos que excluir Deus, porque isso aí é tudo ponto de vista. Afinal, tudo é relativo. Afinal, nós temos que observar a realidade e só criar coisas, leis, organizações, filosofias a partir dela. E quando você relativiza isso, você dá margem para tudo de ruim. Porque não é que você tenta, assim, vamos dialogar, né? Vamos dialogar com o pessoal que acredita na metafísica, vamos dialogar com o pessoal que não acredita na metafísica, vamos dialogar com o pessoal que acredita em Deus e que não acredita em Deus, vamos dialogar com os relativistas, vamos dialogar com os realistas, ou objetivistas, né? Vamos dialogar, não, é literalmente falar, ó, isso aqui não existe, isso tá errado, e como isso não existe, quem tem que organizar isso são os cientistas, são os caras inteligentes, entendeu? E é por isso que ele é tão maligno assim pra sociedade. E eu não preciso nem dizer que o Brasil é totalmente positivista. E uma dica é o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, que é um lema positivista, se você não sabe. Ou seja, para fechar, para finalizar aqui, as leis, a organização jurídica, a organização social, o Estado, o governo, as pessoas, porque, como eu disse, o Comte é o fundador da sociologia, não é só uma questão política filosófica, é uma questão política filosófica e social, jurídica, organizacional, ou seja, envolve tudo, é o ser humano, é a filosofia do ser humano ali. Tudo que envolve o ser humano deve ter uma análise positiva. E o positivismo teve uma forte influência, por quê? Porque os cabeças do positivismo são os caras grandes. Não é à toa que o Augusto Comte puxa tanto saco pra elite capitalista da época. E não é uma coisa que eu tô inventando, não. Se você ler, ele mesmo fala isso. Não, a ideia é que a gente tenha um capitalismo forte, da elite, os grandes vão guiar aqui a sociedade para o futuro. Ele tinha essa ideia. E é claro que os cabeças, os capitalistas grandes, o pessoal do próprio Estado mesmo, abraçou essa ideia e arrumou um jeito de propagá-la. Entendeu? O pessoal hoje fala que o George Soros, que os Rothschild são os maiores inimigos da humanidade, mas aí se você observar assim, de uma maneira pueril, você vai falar, pô, velho, aqui em casa não tem nada do George Soros, como é que esse cara pode ser tão influente? Mas a ideia é justamente essa, é agir por baixo, é influenciar certo grupo aqui, é dar o dinheiro pra certo grupo ali, uma certa ONG ali funcionar, é apoiar aquilo ali, apoiar aquilo ali, apoiar aquilo ali. Não é tipo assim, o George Soros vai aparecer aqui no Brasil e vai chegar e falar, não, eu vou dar R$1 bilhão pro PT e sair no ao vivo no Globo assim, entregar uma maleta de R$1 bilhão pro PT. Não é isso.
É dar 100 mil ali pro Mídia Ninja, que já assumiu que é financiado por eles. É dar 50 mil ali pro pessoal do MST escondido através de um outro cara. É colocar um cabeça ali pra organizar algum movimento ali que vai fazer tal coisa ali. É dar um dinheiro ali pra fazer alguma exposição de arte, entre aspas, moderna. É agir por baixo dos panos pra ter essa influência. E por quê que eles querem ter essa influência? Porque justamente quando você cria essa filosofia, você introduz essa filosofia positivista, é como se você é como se fosse o seguinte: você pega o ser humano, aí você tem o ser humano, você pega a mente do ser humano. Aí vamos supor ali, a mente dele tá toda fechada. Aí você tem ali 10% vou me dedicar ao lazer. 5% tal coisa, tanto por cento tal coisa, 70% dedicar minha vida a Deus, a um objetivo, a me elevar como um ser humano. Se você tira essa parte que compõe a maior parcela da própria existência do ser humano, você tira o que? Deus, metafísica, você tira tudo que é objetivo do ser humano, ou seja, o que compõe um ser humano. O que você vai ter que colocar alguma coisa muito pesada ali, ou vai ter que colocar muitas coisas na cabeça dele. E o que você vai colocar? Relativismo, você vai colocar estado de bem-estar social, você vai colocar progressismo, você vai colocar tudo que tem a ver com não existe verdade absoluta, o que é bom pra um é bom pra outro, o que é arte pra um é arte pra outro. Você vai criar uma filosofia totalmente relativista, e isso não sou eu que tô falando, é ele que fala. Ele fala de relativismo. Então não é uma coisa que, uma teoria da conspiração. Lê o cara, ele mesmo fala disso. Então você tira ali tudo que... Você tira ali o que há de mais belo, o que há de mais sofisticado no ser humano, o que há de mais homo sapiens no ser humano, pra usar um termo científico, e substitui por qualquer merda. De preferência, coisas que não tem a ver com tradição, que não tem a ver com cultura, que não tem a ver com o que é bonito, com a verdade. Você joga ali qualquer coisa, cara. Joga ali, isso aqui é arte, qualquer coisa é arte. E se você é gordo, não, você não está obeso. Ser gordo é a nova moda. E aí você incentiva aquelas modas, aquelas modelos king size que acham que são bonitas, que acham que estão saudáveis. Daqui a pouco morre de infarto, não sabe por quê. Não. Um homem se identificar com a cabra, tudo bem, está certo. Ele está no direito dele, vamos respeitar. É normal, não é tão normal assim, mas temos que respeitar, temos que achar bonito. Então, assim, eles transformam toda a sociedade por coisas pequenas. Não é tipo, o Estado vai chegar e falar, agora não existe verdade absoluta e tá tudo, e acabou tudo. Não existe Deus, decretou lá, não existe Deus. Não é isso. Mas é agir para que essa filosofia permaneça. Para agir de maneira com que essa filosofia seja hegemônica, que predomina essa filosofia. Por quê? Porque é fácil de controlar. Se você chega e fala, não, na verdade, o ser humano tem direito natural dado por Deus, violar o direito natural dado por Deus é errado, é antiético, porque o direito natural é divino, e quem violar vai levar bala. Cara, não vai dar 10 minutos, o pessoal vai pensar, mas do Estado faz isso, né, então vou meter bala em vocês. Ou não vão deixar o Estado trabalhar, não vão deixar o Estado fazer nada. Porque uma hora ou outra as pessoas vão sacar que quem tá escravizando eles, que quem tá mantendo os grilhões deles, não é o capitalismo, o livre mercado, não é isso. É o próprio Estado, é a própria... Não só o Estado, entendeu? Mas os grandes banqueiros, os corporativistas. Então... é por isso que o positivismo é tão câncer para nossa sociedade, para o Brasil. É por isso que, se você for ver, você pode conversar com qualquer pessoa do senso comum, dessa galera que não conversa muito de política, eles vão dizer a mesma coisa. O que é arte para um é arte para outro. O que é belo para um é belo para outro. Não existe verdade absoluta. Não sei o que lá. E se você for conversar com um cara 2 minutos, você vai ver que ele tá totalmente enganado. Como que não pode existir uma verdade absoluta se isso que ele afirma é uma verdade absoluta? Pela própria frase, o cara se refuta. É por isso que eu digo que o positivismo é o maior câncer do Brasil. E pra mudar isso, vai levar tempo. Vai levar muito tempo. E eu acredito que pra mudar isso de uma maneira geral, de uma maneira forte, você vai precisar de exemplos muito claros.
Porque a massa, a característica da massa é justamente essa. É trabalhar com exemplos visuais óbvios. E é por isso que eu sou muito a favor de secessão. Principalmente secessão local. Porque, pensa assim, uma cidade lá do interior, tem lá 8.000 pessoas. A maioria lá se conhece. O prefeito, todo mundo conhece. E aí o pessoal chega e fala, velho, não tem pra que ter prefeito, a gente consegue cuidar da nossa vida aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma capistão aqui. A gente vai ter a lei, olha, não agride o outro, tenta agir normal aí, se der algum crime a gente resolve. Local, assim, entendeu? Pequenas pessoas, dá pra resolver de uma maneira fácil. De uma maneira sem dor de cabeça, sem nada. E você cria ali. E ali começa a prosperar, porque não tem imposto, não tem regulamentação, o pessoal pode empreender, o livre mercado pode operar lá de uma maneira decente e ética. E aquilo começa a prosperar. E tá na cara, o cara vai ver, não, ali, aquela cidadezinha do nada consegue ser melhor do que uma cidade grande aqui. Com um monte de burocracia, com um monte de regulamentações que teoricamente eram para ajudar o trabalhador, mas ali tá prosperando. E ele vê. E daí ele vê que aquela sociedade só prospera porque tem tradição, porque tem cultura, porque tem respeito à propriedade, porque não tem relativismo, porque quem chega lá pra reclamar pedindo Estado, pra ter estado de bem-estar social, pra ter cota racial, não vai ter isso, porque justamente não existe mais essa organização. Então esses caras, eles são meio que eliminados por seleção natural, entendeu? Então isso acaba se tornando um exemplo claro pra eles. E quando se torna um exemplo claro, o cara fala, não, eu quero ter também, então eu vou fazer aqui também. Então, pra finalizar, positivismo é o maior câncer do Brasil, porque ele consegue pegar liberais, ele pega socialistas, ele pega centristas, ele pega estatistas, ele pega muito direitistas, ele pega todo tipo de filosofia que envolva algum tipo de Estado. E a gente tem que lutar contra isso. Positivismo é o maior câncer do Brasil. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se você gostou, se inscreva aí no canal. Se você tá ouvindo pelo SoundCloud, procura aí no YouTube Libertarianismo Brasil e se inscreva lá. E é isso, até uma próxima. Valeu, falou e até mais.